O frio, somado à baixa umidade do ar e a uma maior concentração dos poluentes, são ideais para a proliferação de diversas doenças respiratórias. E quem explica melhor sobre esse assunto aqui no Medicina e Saúde é a médica otorrinolaringologista Ana Paula Matsumoto. Bom dia, tudo bem, doutora? Bom dia, Soraya, tudo bem? Escuta, doutora, quais são as doenças mais comuns que a gente pode colocar assim como doenças prevalentes nessa época do ano e por que no inverno? Olha, mais comumente a gente vê gripes, resfriados, as rinossinusites, as rinites, as asmas, as crises de asma e a otite, né? Bem comum nessa época pela facilidade de inflamação da via aérea, né? Não só do nariz, mas também da garganta e dos brônquios, da parte respiratória inferior. E por que no inverno isso fica tão acentuado? Muita alteração de temperatura, baixa umidade do ar. Então, os poluentes também do ar ficam mais acentuados. Os vírus, nessa época do ano, se proliferam com mais facilidade pela aglomeração nos ambientes fechados. E, por conta disso, promove uma inflamação na via aérea, que vai facilitar ter as gripes, os resfriados e as doenças do inverno. Puxa vida. Quem é que mais sofre? Qual que é a população mais atingida, doutora? A faixa etária que nos preocupa mais, que é a mais atingida, são as crianças e os idosos. E os portadores de doenças crônicas, né? Como os asmáticos e uma população que tem tendência a ter doenças de autoimunidade também. Entendi. E uma preocupação constante que a gente percebe, até pelos e-mails que a gente recebe, é com relação às crianças, né? Aquelas mães sempre perguntando o que a gente deve fazer quando o nosso filho tem uma crise, seja de asma ou uma reação alérgica, né, já oriunda, né, derivada desse tipo de problema. O que a gente tem que fazer no momento? Na verdade, as crianças que têm doenças respiratórias crônicas, realmente nessa época do ano sofrem bastante. O ideal é sempre ficar atento se a criança tem febre e se ela tem dificuldade respiratória, né? Se ela tem, você vê alguns sinais assim, que o movimento do tórax fica mais rápido, então sobe e desce o peito da criança muito rápido. Às vezes a criança está mais, não está uma criança muito ativa, ela está mais hipoativa. Então esses sinais, eles me dizem que eu preciso procurar um atendimento médico de urgência, né? Fora isso, os quadros gripais, se for uma gripe, um resfriado comum, normalmente no dia a dia a gente consegue tratar com sintomáticos, né? Vão dar um remedinho para febre e tudo mais. Mas sempre procurar atendimento médico, porque a gente não sabe o quão grave pode ser uma crise respiratória aguda, né? Se é só um resfriado comum, se é realmente uma crise de asma ou algo que eu tenho que me preocupar. Certo. Você falou em gripe comum, doutora Ana Paula, a gripe, vamos falar da gripe H1N1, né, conhecida também como gripe suína ou gripe A. Ela é muito parecida com a gripe comum. Eu acho que a tendência é a gente às vezes até confundir os sintomas, né? O que diferencia uma da outra para a gente não ter esse problema? O vírus da gripe A, que é um vírus que nos preocupa, ele tem uma diferença de uma gripe comum, do resfriado comum. Por quê? A intensidade dos sintomas. A febre é alta, geralmente acima de 39, é uma febre persistente, uma cefaleia, geralmente a dor de cabeça ela é mais intensa e o mal-estar generalizado. A gente vê que é uma pessoa que não está com aquela gripe leve, não é uma coisa que tem sintomas leves que você vai tomar um remedinho e vai resolver. Aquela que São te sintomas derruba, mais não consegue intensos, né? levantar. Aquela febre bem persistente, dor de cabeça bem forte. Então, é sempre procurar um atendimento médico, sem dúvida, nesses sintomas. Ainda mais com esse quadro que a gente tem visto aí no Paraná, né? Doutora, vamos falar um pouquinho então agora, já que a gente está falando de gripe, esclarecer o que é mito e o que é verdade com relação à gripe, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Olha, mito ou verdade? A alimentação equilibrada, sem longos períodos de jejum, ajuda na prevenção. Sem dúvida, uma alimentação equilibrada contribui para a saúde do corpo no geral, inclusive para ajudar o nosso sistema imunológico a combater as gripes e os resfriados. Então, verdade, né? Verdade, sim. Suplementos vitamínicos protegem da gripe, mito ou verdade? Mito, porque se você tem uma alimentação equilibrada, adequada, não há necessidade de você fazer suplementação vitamínica. Porque a gente consegue, com os alimentos variados, com um prato colorido, ter todas as vitaminas que são necessárias para o nosso corpo. Entendi, tá. Pessoas com asma ou rinite contraem gripe mais facilmente, mito ou verdade? Na verdade, isso é um mito, porque eles não contraem gripe com mais facilidade, mas os episódios de
infecção de via aérea superior nessa população, eles tendem a ser um pouco mais graves, né? Por essa razão que o Ministério da Saúde fornece vacina para esses grupos específicos, são as pessoas que têm doenças respiratórias crônicas. Porque se essa pessoa não tende a pegar mais gripe, mas quando contrai uma doença respiratória, tende a se agravar. Joia. O estresse, nossa, estresse, hein? Favorece os quadros de gripe? Mito ou verdade? Verdade, porque o estresse ele altera o sistema imunológico, né? E infelizmente ele favorece várias coisas, não só a doença da via aérea superior, mas inferior, mas favorece várias doenças. Vícios como cigarro e álcool pioram a gripe? Sim, verdade. O cigarro ele promove uma inflamação crônica da via aérea superior e o abuso do álcool também. Essa inflamação crônica da via respiratória facilita, com certeza, ficar mais doente, a adquirir mais doenças, né? Não, essa é para as mamães e para os papais que querem proteger os filhos, hein? Permanecer em locais fechados protege contra a gripe. Mito ou verdade? Isso é um mito, porque, na verdade, é ao contrário. A gente tem que procurar sempre ventilar bem o ambiente, ter uma circulação boa de ar, principalmente em ambientes que a gente sabe que são inevitáveis, né? As crianças vão comparecer à escola, então sempre ter a sala bem arejada, porque em ambientes fechados favorece a proliferação de vírus e bactérias. Tá certo. Doutora Ana Paula, obrigada e boa semana para você, tá? Boa semana, Soraya. Obrigada pelo convite. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas a seguir, olha, vamos falar sobre relacionamentos. Dia dos Namorados chegando, mas nem todo mundo tem alguém para chamar de seu. Como lidar com a rejeição? Daqui a pouquinho no Medicina e Saúde, a gente volta em instantes.